Desde las sombras de Palacio Nacional. Até as trincheiras lamacentas da política. Isto é a Pocilga, o chiqueiro da política com Luiz Berman. Bem-vindos, meus porquinhos, ao único chiqueiro da informação onde a verdade fede mais do que o gabinete presidencial. Uma segunda-feira de manhã. Fiquem à vontade na lama, porque hoje a Pocilga está pegando fogo. Segurem-se, porque o que temos aqui é um cardápio completo de cara de pau, corrupção e aquela maravilhosa incompetência governamental que tanto nos diverte. Enquanto o país desmorona, nossos honoráveis políticos continuam brincando de esconde-esconde com o crime organizado. E por outro lado, preparem-se para ver como a coisa começa a apertar para os nossos políticos morenistas. Aqui, onde a verdade dói e o cinismo abunda, vamos dar uma olhada na última pérola que chega do norte. Parece que o tio Sam decidiu acordar de uma soneca de décadas. E em um movimento que deixou muita gente com os nervos à flor da pele, ele mexeu no vespeiro. Agora eles estão indo atrás do próprio Raul Castro, ícone daquela esquerda ultrapassada na América Latina. A mensagem é clara e brutal. A propósito do assunto, acontece que ontem um punhado de arruaceiros agitadores, enviados pela 4T, por quem mais? Agrediram o diretor de cinema cubano-mexicano Ernesto Fundora e outros participantes na estreia de um documentário. Tenho as próprias palavras do afetado, não percam. Vale muito a pena. Eu digo que esses infames estão desesperados. Sou Luiz Berman e isto é a Pocilga, o chiqueiro da política. Vamos direto ao ponto com o que está acontecendo. Vamos começar. Vocês achavam que o narcotráfico tinha cores? Em Morelos foi descoberta uma narco-rede que parece uma convenção nacional de partidos. Segundo o que foi divulgado, o crime organizado já penetrou em 8 municípios e a lista dos convidados para esse sabá é uma verdadeira joia da democracia moderna. Lá estão misturados caras do PRI, PAN, PRD, MC e, claro, do Morena, todos juntos, misturados e bem servidos pelo tal Júpiter Araújo, também conhecido como El Barbas, operador regional do cartel de Sinaloa. O mais engraçado, para não dizer trágico, é o cinismo descarado com que eles operam. Temos o prefeito de Coautla, Jesus Corona Damian, que preferiu tirar umas longas férias permanentes depois de ser denunciado. E não percam o detalhe estético, eles foram flagrados em vídeo, reunidos com o líder do cartel. Enquanto uma governadora do Morena senta, muito institucional, ela nas mesmas mesas de segurança com pessoas que deveriam estar nas sombras. É um negócio perfeito, você financia minha campanha, eu te entrego o território. E todos ficam felizes, menos o cidadão, que, como sempre, acaba pagando o pato e falando de contos de fadas. O caso de Rubem Rocha Moya, em Sinaloa, é para emoldurar. Que beleza de organização! Temos 4 versões diferentes sobre quem protege o referido governador licenciado. Primeiro dizem que a segurança federal foi recomendada pelo gabinete, depois a Voltrúfia, que como diz uma coisa, diz outra. Diz que o próprio Rocha pediu, depois que não tem escolta federal. E no final, a chat solta um sim, sim, ela tem, caramba, decidam-se pelo amor de Deus. Parece que a única estratégia de segurança que eles têm é inventar uma mentira nova toda manhã, enquanto o país está pegando fogo. Para colocar a cereja no bolo dessa semana gloriosa, nossos amigos da Moody's Ratings, que claramente não têm senso de humor, nem apreciam a transformação, reduziram a nota de crédito do México para BA3. Estamos a um passo de sermos considerados títulos podres. Qual o motivo? Bem, basicamente o governo fica injetando dinheiro na Pemex, uma petroleira que perde mais dinheiro do que um jogador de pôquer novato em Las Vegas. O governo insiste que estamos indo muito bem, enquanto os números mostram que somos um cliente de alto risco para quem ninguém quer emprestar, nem para comprar chiclete. Mas fiquem tranquilos, a solução deve ser outra coletiva matinal cheia de outros dados. E não vamos esquecer a nova piada, digo,
a nova iniciativa da dona Cláudia para evitar que narcopolíticos cheguem ao poder. Que grande ideia! Não há dúvida de que essa mulher é brilhante, como diz Trump. Mais burocracia, mais comissões, mais oportunidades para fazer falcatruas no INE. Porque, obviamente, o problema é a falta de papelada e não a falta de vontade para aplicar a lei, não é? E agora sim, vamos ao prato principal do dia de hoje. Acontece que o Departamento de Justiça dos Estados Unidos decidiu do nada, ou é isso que querem nos fazer acreditar, desenterrar um processo de 30 anos atrás. Quem eles pegaram? Pois nada mais, nada menos do que em Raul Castro, sim, meus camaradas, naquele intocável da velha guarda cubana. Eles o acusam de conspiração para executar cidadãos norte-americanos naquele incidente de 1996, quando os aviões dos Hermanos ao Resgate foram abatidos em águas internacionais. Mas não se enganem, isso não é apenas justiça por um fato antigo, isso é uma mensagem geopolítica de um calibre brutal. Ninguém que tenha atentado contra interesses dos Estados Unidos está fora do alcance de Washington. Ou seja, a mensagem não é só para Havana, é para toda a vizinhança. É um aviso que diz: olho vivo! A memória dos Estados Unidos é longa e às vezes muito vingativa. É aqui que a coisa fica interessante e onde o nosso governo, aquele que adora se abraçar com todo o regime autoritário e ditatorial que encontra no mapa, começa a suar frio. Durante anos, tanto nos tempos de López Obrador quanto nos de Cláudia Sheinbaum, a relação com Cuba tem sido de amor eterno, combustível, apoios, narrativas de solidariedade latino-americana e muita defesa em fóruns internacionais. O irônico é que enquanto aqui enchiam a boca falando de soberania e justiça social, lá na ilha o povo continua lidando com apagões, escassez e uma economia que está desmoronando. O problema para nossos políticos não é o sofrimento do povo cubano. Claro que não. O problema é que os Estados Unidos acabam de mostrar que não se importam se você foi comandante revolucionário ou ídolo da esquerda. Se você mexeu com os interesses deles, eles vão atrás de você e muito provavelmente quando menos esperar. A pergunta que está fazendo tremer as bases em alguns círculos de poder no México é simples, mas assustadora. Se aconteceu com Raul Castro, o que nos espera? A doutrina Trump deixou claro que o passado não é um escudo protetor. Isso é apenas justiça tardia ou eliminação, início de uma nova ofensiva política continental? Enquanto personagens do Morena permanecem em silêncio e outros parecem se esconder dos holofotes públicos, os alarmes começam a soar no Palácio e em Palenque. Hoje, mais do que nunca, o México deve refletir sobre para onde o país está indo e quais poderiam ser as consequências de continuar apoiando modelos que levaram milhões de pessoas à pobreza e ao desespero. E a propósito do desespero, eu comentava que ontem agrediram o diretor de cinema cubano-mexicano Ernesto Fundora e outros participantes na estreia do documentário sobre o herói, artista e preso político Luiz Manuel Otero Alcântara, e nas próprias palavras de Fundora, o Partido Comunista do México reivindicou o ato. O advogado de Fundora está avaliando iniciar o mais rápido possível medidas legais diante do ocorrido. Aqui estão as palavras de Ernesto Fundora. Bom, estou fazendo esta transmissão ao vivo porque fomos agredidos fisicamente por um grupo de ativistas, membros do Partido Comunista Mexicano, durante a estreia no México do documentário de Luiz Manuel Otero Alcântara, que estava acontecendo hoje, 20 de maio às 5 da tarde, no Centro Universitário Cultural, uma entidade privada. Lá, cerca de 15 jovens invadiram o local com bandeiras, paus, alto-falante e começaram a gritar palavras de ordem. Coisas aprendidas sem sentido, condenando Luiz Manuel, xingando Luiz Manuel, nos chamando de vermes, nos chamando de escória contra-revolucionária, membros da CIA fazendo elogios a Fidel Castro e a Raul Castro, ao homem que acabou de ser acusado hoje por vários crimes nos Estados Unidos e que é um assassino, assim como seu irmão. Pois acontece que eles estavam elogiando esses caras, não satisfeitos em ir boicotar nossa exibição.
Começaram a ficar violentos e a se manifestar contra nós, a ponto de chegarem a nos agredir com paus, com bandeiras. Houve confrontos e 3 de nós fomos agredidos e espancados. Eu, especificamente, como podem ver, aqui estou com o cotovelo, olha a inflamação que tenho no cotovelo e também estou com o pulso deslocado. Muito inflamado também, desse golpe aqui eu levei outras pauladas nas costas, me bateram umas 4 vezes. Pra falar a verdade, eu não senti tanta dor na hora, só agora sim estou sentindo muito. Acho que isso mostra o que acontece neste país. Não é nada novo, é sintomático, é o modus operandi da ditadura. Dessas brigadas de choque, ao estilo stalinista, ao estilo fascista, que realmente não buscam dialogar, nem buscam criar nenhum tipo de entendimento. O que eles buscam é boicotar o surgimento de uma nova verdade, principalmente através da mídia, através dos jovens. Então me chama a atenção que o fato foi reivindicado pelo Partido Comunista Mexicano. Ou seja, isso quer dizer que isso tem uma origem na esquerda mexicana. Infelizmente, eu associo isso a eles porque já está nas redes deles. E que fique claro que nós vamos continuar realizando eventos e vamos continuar exibindo este documentário sobre esse herói moderno chamado Luiz Manuel Otero Alcântara. Agora estaremos mais preparados, pois antes nos pegaram de surpresa. Veja, eu tive o cuidado de não querer agredir ninguém, eu me defendi, saí praticamente ileso da surra. Por prudência, preferi não machucar ninguém. Porque, na verdade, eu sentia que aqueles caras estavam quase em uma dimensão mongoloide. Pelas coisas que diziam, eram oligofrênicos, nem sabiam o que estavam falando. Você percebia isso? Ele conta que havia um cara com um megafone que os incentivava e ia ditando os slogans que eles tinham que repetir. E eles não sabem nem o que fazem, que Deus os perdoe, porque eles não sabem nem o que fazem. Eles foram lá defender uma causa sobre a qual nem estão devidamente informados, são imaturos. Mas enfim, isso nos afeta como comunidade. Nós percebemos como comunidade que não estamos alinhados com a embaixada, que não estamos alinhados com a Havana, que não acreditamos nessa ditadura, que pedimos aos gritos o fechamento, a conclusão, a queda, a destituição, a ocupação militar dessa ditadura, o que for, contanto que tirem eles do poder. Nós, com todas as reservas que possamos ter com o que possa acontecer com a Cuba do futuro, isso vamos ver depois. Agora o que queremos é derrubá-lo. Queremos que sejam exilados, processados ou que suas cabeças rolem. É o que merecem de verdade, porque não respeitam nenhum marco democrático. Este país é uma democracia neste país. Nós estávamos em uma entidade privada, autorizados, com tudo devidamente acertado, e intimidaram todas as pessoas que chegaram lá. As pessoas sentiram um medo terrível, todas se sentiram encurraladas por essa violência, as pessoas estavam perturbadas, não sabiam o que fazer, entende? A diretora do local estava super envergonhada conosco, também não sabia como resolver a situação. Uma coisa sintomática é que o 911 foi chamado 3 vezes e as viaturas nunca chegaram. As viaturas chegaram quase 3 horas depois para nos proteger, segundo eles, na saída. Ou seja, tudo isso é muito suspeito. Tudo isso permite estabelecer algumas associações e construir um pouco. A ideia de que esta cidade e país estão infiltrados pela inteligência militar e possuem grupos de choque como brigadas de ação rápida. Eles têm todo o treinamento, naquele treinamento de guerrilha, todo esse preparo de impacto e, além disso, conseguem alcançar seus objetivos de maneira rápida. Eles são eficazes, a única coisa em que não são eficazes é que não vão nos intimidar. Vamos continuar fazendo coisas. Aliás, aproveito para dizer que vamos estar no Museu da Universidade de Aguan no dia 18 de junho e vamos fazer outra exibição depois. E vamos nos proteger, e vamos nos defender, e vamos ver como vamos agir. Porque o que pode acontecer é que vocês queiram nos censurar, como fizeram em Cuba com a Lei 349. Naquela ditadura vocês impõem e fazem cumprir as regras, aqui não. Isso aqui tem um marco democrático ao qual vocês têm que se adaptar e têm que respeitar. Então venho denunciar isso, venho denunciar esse espancamento. Como vocês podem ver, olhem, ficou muito inchado aqui, olhem como esse osso aqui está deformado. Amanhã vou ao hospital e farei uma denúncia. Veja, meu cotovelo está muito inchado, além deste outro machucado e da pancada nas costas. Também 2 amigos cubanos valentes, com muita coragem, que saíram para defender, também foram agredidos. Um foi jogado contra uma coluna e levou uma pancada forte. Um pintor, uma pancada no pescoço com sangue e tudo. Enfim, fomos vítimas de uma velha armadilha
da ditadura dos Castros, dessas brigadas totalmente stalinistas que te mandam para os eventos e que mostra que sim, este governo, que sim, as entidades de justiça e que sim, a sociedade mexicana está infiltrada pela inteligência militar cubana, direta ou indiretamente, com agentes como esses rapazes, que são pseudo-mongoloides, ou com pessoas em cargos importantes, decidindo questões relevantes no país, porque eles vêm operando neste território há muitos anos, mas há muitos anos mesmo, estamos falando desde os anos 60 e depois dos governos de esquerda, isso aumentou. Então aproveitamos para denunciar isso, para denunciar, amanhã vamos fazer isso perante a lei, amanhã vamos fazer isso pelos caminhos corretos. Mas aproveito a mídia para que saibam que me atropelaram, que fui agredido, que fui atacado, não estou reclamando. No pessoal, esses golpes não me afetam, vejo apenas de forma simbólica. É essa infâmia contra um herói verdadeiro, simbólico, um líder real, um herói moral como Luiz Manuel Otero Alcântara. Me dá vergonha que isso tenha acontecido, na estreia no México do seu documentário biográfico, que tem como objetivo mostrá-lo em sua verdadeira dimensão. Então, boa noite e amanhã continuaremos transmitindo Viva Cuba, livre e abaixo a ditadura dos Castro, e tomara que esse sistema caia em breve. Olha, aqui estou percebendo que também tem uma inflamação aqui. Enfim, me bateram, me acertaram mesmo, eu não quis revidar porque de certa forma eu estou naturalizado neste país. Eu tenho que ser muito prudente em como uso a violência, porque isso pode ser usado contra mim. Então o que eu fiz foi me defender, desviar, manobrar, me desvencilhar. 3 caras vieram contra mim, tive chance de machucar, mas não fiz. Fui cauteloso porque minha maturidade não me deixa perder o controle. Permite morder facilmente as iscas que essa ditadura coloca para nos pegar? Então viva Cuba livre, viva Luiz Manuel, que ele saia logo e seguimos transmitindo amanhã. Dá para sentir o nervosismo? E não é para menos. Muitos que construíram sua carreira política defendendo com unhas e dentes regimes que hoje estão na mira de Washington. Agora eles se veem em um espelho de que não gostam. A mensagem é clara. Os Estados Unidos não esquecem, ecoa nas paredes do Palácio e de Palenque como uma sentença de morte. Política. Já não se trata apenas de política interna, trata-se de uma nova etapa de pressão continental, onde os processos judiciais são as novas armas de guerra. É fascinante e ao mesmo tempo patético ver como alguns personagens que antes se sentiam intocáveis, hoje parecem estar procurando onde se esconder. Talvez debaixo da mesma pedra onde tantos outros se escondem. A realidade é que o tabuleiro mudou. Washington já não distingue entre liderança histórica e criminosa. Enfim, meus porquinhos habitantes de Laposilga. Este país continua sendo um espetáculo de circo, onde os palhaços estão no comando e nós, os espectadores, continuamos pagando o ingresso com nossos impostos. Estamos entrando em uma era onde as alianças românticas, com governos marcados por repressão e autoritarismo, têm um preço, e esse preço pode ser muito alto. Enquanto o regime cubano desmorona sob sua própria ineficiência e a pressão externa, no México os alarmes soam porque a mensagem de Washington soa alto e claro. Já não existe mais impunidade eterna. Então, meus porcos, abram bem os olhos. O que estamos vendo não é apenas um caso isolado, é o prelúdio de uma limpeza de esgoto em nível regional. E se tem algo que aprendemos neste chiqueiro, é que quando os peixes grandes começam a se mexer, os peixes pequenos, que achavam que eram tubarões, são os primeiros a serem devorados. Por hoje é só. Fiquem ligados, porque se a política é um circo, nós vamos garantir que vocês sempre vejam os palhaços dançando ao ritmo do caos. Inscrevam-se no canal, deixem o like e compartilhem esse lamaçal. Eu sou Luiz Berman, até a próxima. Tchau. Isto é Laposilga, o chiqueiro da política com Luiz Berman.